Hoje nós vamos recorrer a um clássico, mas um clássico clássico, uma obra que desde que foi escrita, é citada, é atual, é lida, é relida, é um poema, na verdade, um grande poema. Um poema dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o inferno, a segunda parte fala sobre o purgatório e a terceira parte fala sobre o paraíso. Para alguns o título da obra ficou claro, agora só pode ser mesmo uma comédia. Comédia que quando foi escrita pelo seu autor tinha esse título, que mais tarde acabou ficando conhecida para todos sempre como a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri, um dos maiores poetas, um dos maiores escritores de todos os tempos. Dante Alighieri que empresta seu nome a tantas coisas da atual Itália. Dante Alighieri que escreveu a Divina Comédia em Florentino. Você sabe, a Itália não existia, a Itália era dividida em regiões, a atual Itália não é. Ela só passou a existir como Itália há muito pouco tempo e, portanto, não havendo Itália era difícil dizer que havia Ita. Então não é totalmente absurdo dizer que Dante escreveu a Divina Comédia em italiano. Alguns dizem que esse trabalho, essa produção levou 14 anos para ser concluída, portanto terá sido escrita entre 1307 e 1321. Bom, a gente acredita, é a versão mais conhecida, 14 anos para escrever a obra, não é pouco, mas é uma obra extensa. Bom, a nossa pamonha de hoje é sobre o inferno de Dante, é o inferno de Dante, ou seja, é a respeito do primeiro terço da obra, certo, é a respeito do primeiro ter. Haverá quem estabeleça fronteiras interessantes entre o autor de Dante e o personagem de Dante, haja teses e mais teses a respeito, para nós isso também não é importante. Importa para nós que o conteúdo mesmo desse inferno, afinal de contas, para muitos o inferno foi descrito pela primeira vez por Dante, né? Para nós nos interessa muito, não só, oferecemos, a disposição do inferno, mas também, a razão de ser, né, da presença de cada um ali, né, o que eles fizeram, Bom, a gente começa colocando Dante numa floresta, uma floresta escura, é assim que começa a obra. Nós ainda não estamos no inferno, mas o que vem antes do inferno é uma floresta escura. O inferno propriamente dito, ele começa o ponto número 1, né? O degrau número 1. A gente deve imaginar o inferno como uma grande cebola, assim, com círculos, sabe? Tem um centro. Então olhe só que legal, é muito bacana você estabelecer, assim, uma espécie de tabela, né? O tipo de pessoa que tá e a posição que ser a coluna poderia ser o tipo de punição, né? Então, casca da cebola, o vestíbulo, porta de entrada, parte mais leve do inferno, né? Você tem os indolentes e os indolentes estão condenados a serem perseguidos por enormes insetos. Beleza? Acho que ficou claro. Acontece exatamente isso. Dante chega no primeiro círculo do inferno, né? É feliz que nesse primeiro círculo do inferno, teoricamente, o que é que você encontra? Ficou claro isso, né? Estamos descrevendo e tal, mas logo depois do Acheron, já vem essa primeira camada. A gente deve imaginar que, bom, é uma camada leve ainda, tá tudo certo, né? Olá, queridos ouvintes da Inédita Pamonha, é o seguinte, tá rolando a votação do IBEST deste ano e a Inédita Pamonha está concorrendo na categoria podcast. Conto com o seu voto e, se você for fã mesmo, pode votar todo dia. Tempo estimado para votar, 3 segundos. IBEST, podcast, Inédita Pamonha. Valeu, gente, beijo. Na segunda camada, portanto, indo em direção ao centro da cebola, você encontra os detalhes. Um pouco ao contrário do que acontece hoje. Mas eu não fiquei muito traumatizado, como aprendi de uma vez por todos que a luxúria não tinha nada a ver com luxo. Luxo é luxo, luxúria é sacanagem, é depravação. O que talvez possa colar, sabe-se lá o que acontece no Palácio de Buckingham, mas não era o objeto central da reflexão. Os luxuriosos são os depravados, são os depravados, gente que gosta de fornicar mesmo, são os tarados são os luxuriosos. Esses na segunda camada da cebola e você não sabe quem é que os julga, é Minos. Lembra do rei de Creta, cuja mulher queria ser coberta por um passeio, contratou Dédalo. Dédalo fez a vaca,